Olá, meu entrevistado tem 85 anos de idade, 70 de profissão, foi ourives e trabalha todos os dias, hoje numa função que está em extinção, que é de gravador. Eu converso com o seu Osório Sebastião de Oliveira, que é famoso, conhecido como seu Zorico. Seja muito bem-vindo ao programa, seu Zorico. Muito obrigado. Nós vamos começar falando do seu dar nome. essa oportunidade, né? É muito bacana poder receber o senhor aqui, que o senhor tem uma grande história de vida e uma história de profissão. E eu quero começar falando sobre o nome do senhor. O senhor chama Osório Sebastião. O senhor nasceu no dia de São Sebastião, não é isso? Dia 20 de janeiro de 1931, na Bento Ferreira. E como é que foi a escolha do nome do senhor para prestar essa homenagem ao santo? Devido a minha mãe ser devota, muito devota, ela então pediu com meu pai que colocasse o nome de Sebastião, que ele podia colocar o nome de Osório, mas que colocasse Sebastião. E ele fez o gosto dela, né? E eu fiquei feliz de ter esse nome, de já ter nascido dia de São Sebastião. E o senhor nasceu depois de 5 irmãs mulheres. Na verdade, o senhor tem 7 irmãs, né? Só o senhor de homem. Como é que foi essa recebida? Para ele achou que a parteira estava brincando com ele. O seu pai? Então, eu tive que ser desembrulhado para ele ter certeza que era homem mesmo, né? Então, ele disse que ele tirava a camisa do corpo para que eu formasse. Mas não foi o meu gosto, eu não pude fazer esse desejo dele, né? Que ele queria que o senhor formasse na faculdade de medicina, de engenharia, como advogado, era isso? Queria que eu fosse um doutor. A tamanha satisfação dele, né? E o senhor não seguiu esse caminho, o senhor não estudou? Nunca gostei de estudar. Nunca gostou? Não, só tinha uma nota boa na escola, matemática. Nunca tive dificuldade, né? Então, quando eu estava estudando, eu um dia estava dormindo na aula, o professor ficou nervoso e falou assim, tinha no quadro negro tinha os dados de um problema, e ele falou assim, se você não fizer esse problema, você vai ter 1 mês de castigo. Pois eu dei conta de fazer o problema, né? Teve sorte que foi na matemática, quando você era bem melhor. Aí ele falou assim, você ficou livre, né? No entanto, o senhor começou a trabalhar também muito cedo, como as pessoas da justamente geração. Que o irmão Marista, o reitor do diocesano, acho que ele não gostava de mim. Então, de longe ele me chamava e já me falava assim, não tem um pano lá na sua casa para limpar este calçado? Agora, naquela época não tinha rua calçada, né? Era tudo terra. E você, menino, vai chutando as pedras para a rua, chupa de laranja, tudo, né? Então, chegava com a botina suja, né? Porque naquele tempo era botina. Então, eu não gostava. Então, eu gostava de jogar bola também no Fabrício. Então, tinha um jogo domingo no Fabrício e eu queria jogar. Então, para jogar, tinha que treinar. Então, era numa sexta-feira, eu falei com o irmão, falei, me deixa eu sair mais cedo, hoje eu estou com dor de cabeça e tal. Ele falou, não pode não. Aí eu peguei, temei e fui, né? Aí eles me deram uma expulsão de 3 dias e chamou meu pai lá. Aí eu falei, não pai, não vai lá não. Aí eles mandaram um bilhete muito sério para ele, né? Que ele foi convidado para comparecer e não compareceu. E ele aí foi. Aí ele foi, então o irmão reitor falou,
o seu filho é muito inteligente, mas ele não tem vontade, ele não quer estudar. Aí ele pegou e falou assim, bom, então eu já sei que eu já tenho burro, só comprar a carroça. Então, ele chegou e falou para mim, né? Aí eu falei assim, ó pai, eu quero é trabalhar. E ele aí não acreditou, né? E eu fui trabalhar com meu cunhado. Que era Orives? O Pedro Mundim. Sim. Ele tinha relojoaria e tinha orivesaria do lado. Na rua Arthur Machado? Arthur Machado. E então, tinha um irmão dele que bebia muito e ele comprava, e era o chefe da oficina. E então ele comprava o menino do Lavoura, passava correndo e deixava o Lavoura para receber na volta. E eu todo dia presenciava aquela história, né? O menino chegava para receber, ele falava que já tinha pago, que ele já tinha tomado umas pingas, né? Então, eu falei para ele assim, ô Chico, paga o menino e não compra mais dele não, porque todo dia é essa novela dessa história, né? Porque eu fiquei com dó do menino. E para que eu falei isso? Aí ele falou que eu era mal pagador, que ou ficasse ele ou eu. Deu briga. Aí o meu cunhado ficou muito apurado e tal. Eu falei, não, Pedro, não precisa preocupar, não. Ele é o chefe aqui, eu saio. Se não é para me ficar aqui, eu saio. Foi quando o senhor abriu a oficina do senhor? Pois é, aí foi quando. Aí eu fui para casa e aí eu comecei a tentar minha mãe. Eu estava de 14 para 15 anos. E eu admiro, se fosse eu no lugar dele, não teria feito isso. Porque como é que você vai acreditar num menino de 14 para 15 anos que dá conta de pôr oficina? Ele falava assim, não, eu não tenho dinheiro. E aí, minha mãe foi atentando, falando com ele, todo dia era aquela novela. Foi até que ele pegou e resolveu. Acho que ele pensou, né? Ele falou assim, eu vou dificultar para ele, porque que ele teria que investir no senhor. Ele achava que eu não dava conta, né? E eu acho que até foi um milagre, né? Porque, então, ele mandou que eu viesse aqui no Banco Triângulo, era o Euclides Prata, e ele trabalhando ali na Ford. Ele era o chefe do escritório lá. Aí mandou que eu viesse aí, que ele não tinha feito isso para ninguém, que ele ia fazer para mim, de me abonar no banco. Para arrumar o dinheiro, o capital para abrir a sua oficina. Justamente. Aí deu certo. Aí então, eu vim aí, o senhor Euclides tinha um óculos grossão, olhou espantado e falou assim, uai, mas seu pai te mandou aqui? Eu falei, não, se o senhor tiver alguma dúvida. Ele falou que era para o senhor telefonar para ele, o telefone é tal, aqui na agência Ford. Aí ele telefonou e eu, muito esperto, né, de longe, eu fiquei de piscinê, né, olhando para ver o que ele... E ele então falou, eu ouvi quando ele falou assim, ó, por que ele não emprestava? Ele pegou e falou que não, que era para mim ter responsabilidade daquilo que eu estava fazendo. O seu pai que falou isso? Meu pai. Aí ele pegou e me deu a nota promissória e eu corri aí para ele avalizar, né? Ele falou assim, você vai lá
e pega a assinatura dele. Eu fui, peguei a assinatura, voltei no banco e peguei o dinheiro. E então ele me falou para mim assim, olha, se você resolver a estudar, eu vou fazer de tudo para você. Mas se você não for estudar, você vai ter uma obrigação aqui dentro de casa. A mistura é por sua conta. Você tinha que comprar. Eu comprei. Ia no açougue todos os dias e comprava a mistura para casa, que era 10 pessoas. Então pus a oficina, e fui muito feliz. Foi na Praça dos Correios? Não, na Padre Zeferino. Na Padre Zeferino, depois você veio para a Praça dos Correios? É, depois que eu vim para a Praça do Correio. Agora você imagina, naquela época, lá era, naquela época, quando eu estava com essa idade, 14, 15 anos, lá Brindes era um rebalde, porque logo tinha o Paço do Pereira, que hoje é o campo de futebol, né, o João Guido, né? Seu Zorico, ali o senhor trabalhava como ourives, né? Quando foi que o senhor começou a trabalhar com gravação de metal? Não, como eu tinha pouco aprendizado, eu pensei de iniciar com a fabricação de anel de chapa, anel de prata com chapa de ouro. E devido à amizade que a gente já tinha, eu arrumei dois viajantes que era do 31, do fumo 31, e destampou a vender esses anéis. E então foi aonde talvez a sorte minha foi nesse sentido, que eles danaram a vender. E eu trabalhava quase que dia e noite, arrumei uns ajudantes para trabalhar, e eu vou te falar, eu tinha o dinheiro no bolso. E aí quando estava para vencer os 90 dias, ele falou para mim assim, vai vencer o seu negócio. Quanto mais você der, melhor para você, que você paga menos juros. Eu falei, não, pai. Foi a primeira surpresa que eu dei para ele. Eu falei, não, pai, eu vou pagar tudo. Eu vou pagar. Aí ele assustou, né? Já assustou. Então. Porque você já tinha aquele capital, já tinha dinheiro. Já tinha para pagar. Agora você imagina, em 90 dias eu paguei uma oficina. Como diz o outro, é um milagre até, né? É uma ajuda de Deus. Foi nessa época, seu Zorico, foi nessa época também, ainda adolescente, que o senhor se interessou por música. O senhor sempre gostou muito de música, né? Até hoje o senhor trabalha ouvindo música no seu radinho, lá na sua oficina. O senhor chegou a aprender, tentou aprender pistão? Sim, Mas então nós vamos chegar lá. Então, eu paguei o banco e fui trabalhando. E trabalhava e tudo, mas eu gostava muito da farra também, né? E então, quem tem dinheiro no bolso, né? Tem tudo. Então eu ia muito para a farra. E a minha mãe censurava demais, né? Falava assim, você é muito à toa, vagabundo. Mas era assim, tinha que trabalhar. Eu podia chegar às 6 horas da manhã. Mas tinha que ir para o trabalho. Vai lá, toma um banho e vai trabalhar. E trabalhava. E como que foi esse? Conta para mim, como é que foi quando o senhor conheceu sua esposa, quando o senhor estava aprendendo a tocar pistão? Nós vamos chegar lá. Então, eu com 25 anos, mais ou menos, não é uma coisa mais ou menos, né? Ele falou assim, hoje eu posso te dar parabéns, porque hoje você tem dinheiro para me emprestar.
E aí, ó, quando eu te arrumei, que eu te abonei no banco, eu tinha 38. Mas eu não podia te arrumar. Porque se eu tivesse te arrumado, eu teria que estar te arrumando até hoje. E hoje você pode até me emprestar. Ele te deu um exemplo, né? Porque ele era duro. Ele era muito bom, mas duro, assim, né? E então, como foi esse negócio da música? Eu estou curiosa para saber aí essa... então, Nessas farras que o senhor se interessou, queria aprender a tocar um instrumento? Eu fiquei muito satisfeito dele me elogiar, né? Então, aí comecei a questão da música, toda a vida eu gostei de música. Então, com 18 anos, mais ou menos, 19 anos, mais ou menos, que eu estava fazendo, se não me engano, tiro de guerra, eu comecei a aprender a tocar pistão, né? E aí o pescoço começou a engrossar. Eu tive que parar, já estava até tocando já, né? E aí eu fiquei conhecendo a primeira mulher minha, né? Que era a Valmira. Que era pianista, a né? Pianista, trabalhava com música também. Uma pianista de mão cheia, né? E eu então, mas eu era muito, como dizia minha mãe, muito vagabundo. Então, não dei muita bola, não. E aí, trabalha para cá, trabalha para lá, e o tempo foi passando. Aí eu fiquei noivo de uma moça, e a moça era muito boa. Então, mas a mãe dela ficava implicando comigo. Você faz aliança para Deus e todo mundo e não faz uma aliança mais decente para você? Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com esse negócio, porque eu não vou ficar com essa paciência, com essa sogra, não, né? E aí peguei, acabei, fui embora para Goiânia. Quando eu voltei de Goiânia, que eu vim para trabalhar no Correio, que eu disse a João Caetano, eu encontrei a Valmira, né? Quantos anos depois? Eu estava com 27, mais ou menos, né? Aí então, você sumiu e tal coisa, começamos então a namorar, isso assim, tinha acabado o noivado, né? Aí a minha mãe conhecia a família dela, era muito amiga. Ela falou assim, você não vai casar com ninguém, por que você fica embrulhando? Não, mãe, eu vou casar. Vou. E aí ela, nada, você não casa nada, você é vagabundo e tal. E eu então comecei a namorar ela firme. E aí o irmão dela estava devendo para ela e falou que não podia pagar ela. E ela então não tinha dinheiro para fazer o enxoval, para fazer o vestido de noiva. Aí falou para mim assim, eu não vou casar com você não, porque eu não posso casar. Porque eu não tenho dinheiro para fazer vestido, nem fazer enxoval. Eu falei, nada, isso não é problema não. Eu vivia com dinheiro, com o bolso cheio, né? Aí, não, quanto que você precisa? Não, dinheiro seu é seu. Eu falei, não, nós vamos casar. O que for meu é seu, o que for seu é meu. E com muito custo. Aí eu falei assim, nossa senhora, se acabar esse namoro agora, a minha mãe vai acabar comigo, né? E nessas alturas meu pai já tinha
falecido, né? Então, ela, com muito custo, ela pegou o dinheiro e arrumou e casamos. Casamos. Quem fez as alianças de vocês? Eu mesmo. Eu mesmo fiz. Tinha uma aliança. superstição que o noivo não podia fazer as alianças, assim como não podia ver a noiva vestida Eu nunca vestida de pensei noivo? nessas coisas, não. Toda a vida eu tive muita fé e eu não me preocupava com esse negócio de fazer mal, essas coisas, não. Comigo, na minha cabeça, nunca tive essas coisas. Pois você vê que eu casei e ela tinha Vocês tiveram só quantos filhos? 3. E eu casei, ela só tinha uma casa, e o irmão dela tinha uma página de recebimento. Ah, mas por que seu irmão tem tanta coisa e você não tem? Não, porque o meu pai preocupava com ele, porque ele era homem e não estudava e ele tinha medo. Então, quando ele foi fazer para mim, ele morreu. Teve um câncer e morreu. E aí fomos trabalhando, ela aí não trabalhava, tinha o Instituto Musical, ali na Laor Prata. Aí, com muito custo, eu falei para ela, não, larga a mão, a escola dava prejuízo. Aí ela, com muito custo, eu consegui que ela fosse trabalhar no conservatório do Alberto Frateschi, né? E ela era prima da Dona Alda. E ela não gostava da Dona Alda. Eu falei, não, mas que bobagem você vai ser? Você vai ser uma funcionária do Estado. Aí eu vou, mas assim, eu sei que vai receber, eu vou lá só cumprir a minha obrigação. E ela era uma professora e tanta, de primeira, uma responsabilidade, uma coisa fora do comum. Então, para encurtar mais, eu trouxe de São Paulo, aí a situação foi melhorando e tal, eu trouxe de São Paulo o melhor piano do Brasil para ela. Quando foi daí 6 meses, o médico errou e ela então faleceu, né? E eu fiquei viúvo com 40 e poucos anos. Aí eu falei assim, E os 3 filhos pequenos? E os 3. Aí, então, quando eu fui fazer aquele predinho que eu fiz, que eu deixei para os meninos, ela falou, não, você faz um só, você não vai dar conta. Eu falei, não, eu tenho 3 filhos. Eu faço um para cada um, ou não faço nenhum. Aí, 2 anos, direitinho, fiz só com gravação. Só com gravação? 3 apartamentos e 3 lojas. O engenheiro... Mas deixa eu te perguntar aqui, seu Zorico, aí de gravação. Como que o senhor aprendeu a escrever? Sua letra sempre foi bonita? Não, minha letra era feia. No entanto, quando eu estava no ginásio, o irmão Marista lá falou assim, eu não sei se você escreve com o dedo do pé ou com o dedo da mão, né? De tão ruim que era. Mas a necessidade que faz o sapo pular, né? Porque o senhor escreve com a mão livre, é uma arte, né? Uma caligrafia artística. Então, eu fazia aliança e descia para gravar no meu cunhado, que ele gravava até a Buril, gravava a Motor, mas ele tinha a loja e ele tinha que atender.
Se ele estava atendendo a senhora, ele não podia gravar para mim, né? E aí eu vim aqui no Cabeleira, que era logo aqui na praça, aqui. E aí chegava aí, ele estava trabalhando também, e estava contando, sempre gostava de contar uma história. E então, eu ficava às vezes 1 hora, às vezes esperando. Eu falei, não, esse negócio não dá certo, né? Eu tenho que aprender a gravar. Aí tinha um rapaz lá perto de casa, que era desses ambulantes, que naquele tempo tinha gravadora ambulante, né? É? É. Então você parava na porta de um bar, assim, e ficava gravando, né? Vendia um canivete e tal. Aí eu falei, eu chamava Teixeira, até já morreu, coitado, também uma pessoa muito boa. Eu falei, Teixeira, você me vende um motorzinho desse seu? Ele falou assim, eu tenho um, eu vou arrumar ele, eu vou te vender. E aí me arrumou o motor e eu comecei. E aí, quando foi com 18 anos, eu já estava lá na Água Suja. A minha mãe chorando, porque... Fazendo o que lá na Água Suja? Gravando. Ah, você foi para lá para trabalhar? Já gravava, gravando. já tinha tinha fila, praticado? Já tinha fila assim, como daqui lá na rua. Que era para gravar o quê? Anel, Canivete, aliança, aliança, medalha? Tudo. Naquele tempo o povo gostava mais. Placa de prata? Tudo, você pensava. E hoje? Não gosta Aí, mais como é? Aí eu fiquei na Água Suja até terminar a festa, ganhei um bom dinheiro. Dali eu fui para Patos. Cheguei lá em Patos, estou gravando lá numa porta de um bar e cheio de gente, Patos de Minas. Aí um homem brigou com o outro lá e me deu um tiro e pegou no braço do menino que estava com o senhor, né? Eu falei, nossa senhora, eu fiquei, levei muito susto. E falou assim, eu falei, eu vou embora daqui. Daí, de Patos, eu já fui para Congonha de Campos, perto de Belo Horizonte. Cheguei lá, trabalhei na feira de lá. De lá fui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu vim para Uberaba, já com 18 anos. Seu Zorico, nós estamos quase terminando ali, mas eu quero saber, senhor, como é uma arte, e o senhor tem quantos filhos? 3 filhos do primeiro casamento, e depois o senhor tem o segundo casamento, né? Aí, pois é, aí eu falei assim, eu vou dar tudo que eu tenho, porque eu achava que eu estava muito novo ainda, que eu tinha que casar de novo e que eu poderia fazer novamente. Mas acontece que aí eu dei tudo para eles, o predinho, a parte de cima, tudo que eu tinha feito. Porque foi eu quem fiz. Porque o que ela ganhava era muito pouco. Era uma professora de primeira, mas era e eu sempre ganhando muito dinheiro, né? Aí o senhor casou novamente? Aí, então, eu encontrei que é a Margarida, que é a segunda mulher minha, já com 3 filhos. Encontrei, ela veio de Barretos para cá, fugida por conta do marido, que o marido batia nela e batia nos meninos. Aí eu tive que arrumar a separação dela para depois para poder casar com ela, né? E criei esses 3 filhos dela como se fosse filho mesmo. E eles tudo parecem comigo e todo mundo acha que é filho meu mesmo. E além disso, ainda criei 2 netos. Como a despesa sempre foi muito grande,
Aí eu fiz uma casa na Badia. Depois da Badia, aí chegou um amigo, quando iniciou o Jardim Espírito Santo. Ele falou, vem cá, seu Osório, eu estou querendo comprar esse terreno aqui, o que o senhor acha? Ele falou, não, o terreno bom é esse aqui, ó. Esse aqui é o maior do loteamento. Mas esse aí eu não posso comprar. Eu falei, mas você vai comprar a prestação? Tanto faz você comprar esse como esse, a diferença é muito pequena. Aí ele falou, não, mas esse aí eu não posso, não. Eu falei, se você não for comprar ele, então você compra esse que você quer e eu vou comprar esse. E aí, fiz a casa aí. E estou até lá, até hoje. Seu Zorico, nessa casa. E desses 6 filhos, os 2 netos, alguém aprendeu? Aprendeu? O que é filho dela. Ele é gravador também? Muito bom, melhor do que eu, mas não gosta. Tem o talento, E outra que, quando, cada ano que passa, o serviço fica menos. Ainda há muitos anos atrás, ainda trabalhava eu e ele. O serviço dava para mim e para ele. E agora? E agora está pouco até para mim. As pessoas deixaram de fazer, o que diminuiu mais? Tinha a BCZ, que me dava muito serviço. Com as placas? Troféus. Eu gravava para eles uma média de 500, 600 taças todo ano. Gravava para a BO, gravava para a BCZ, para maçonaria, para o Rotary. E o serviço era noite e dia. Você não dava conta. No entanto, quando eu estava na Arthur Machado, eu pus o Gilberto lá, que era um amigo meu, para atender, porque eu não dava conta. E agora diminuiu, então a profissão também, né, vai ficando extinta. As pessoas não têm mais interesse em aprender, né? Então é onde que eu agradeço a Deus de tudo, que foi a oportunidade que eu tive na vida, né? E além disso, depois, devido a segunda mulher ter a mediunidade. E aí, eu fiz o centro espírita no nome do meu pai. O senhor é espírita desde criança? Desde criança, porque ele era muito católico, então tinha amizade com o padre ensinou para ele o latim, ele deslanchou. Sabia tudo quanto era idioma. Então, Olha, o senhor construiu o centro espírita com o nome dele. No nome dele. Então, eu acho que eu sou uma pessoa realizada. É feliz? Nesse sentido. Eu acho que eu já fiz tudo que eu poderia fazer na vida e eu agradeço. Porque eu satisfiz os meus desejos todos, né? Seu Zorico, o senhor está aí agradecendo a Deus e a vida, e eu estou aqui agradecendo a oportunidade de entrevistá-lo aqui no canal Câmara, tá? Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui para compartilhar com todos nós essa sabedoria, esses conhecimentos. Eu quem agradeço, de coração, tudo que a senhora está fazendo por mim, né? Para me ter essa oportunidade de estar aqui dando as minhas palavras. Eu entrevistei seu Zorico, né, que é o Ourives, conhecido em Uberaba, e gravador, que deixou aqui pra gente muita história de vida, muito exemplo de como se viver bem. E desde jovem e até hoje, com 85 anos, ele continua trabalhando todos os dias.
Muito obrigada por sua companhia e até breve. E continua no 61.3 aqui conosco no canal Câmara.